Pensa numa guerra. O que vem à cabeça? Anos de batalhas, estratégias complexas, reviravoltas, certo? E se eu dissesse que a guerra mais curta de que se tem notícia durou menos tempo do que você leva para assistir um episódio da sua série favorita? Pois é, hoje a gente vai desvendar a história inacreditável da Guerra Anglo-Zanzibar. É isso mesmo que está na tela. 38 minutos, do primeiro tiro de canhão até a rendição final. É um fato tão bizarro, mas tão bizarro, que foi parar direto no Guinness, o livro dos recordes. A pergunta que não quer calar é: como? Como é que uma guerra inteira pode acontecer em menos de 40 minutos? A resposta é uma mistura de política imperial, tecnologia de ponta para a época e um erro de cálculo gigantesco. Vamos entender essa história direito? E tudo começou como muitas grandes confusões na história com o trono vago. A morte repentina de um líder criou um vácuo de poder e a gente sabe que na política um espaço vazio nunca fica vazio por muito tempo. E aqui está o ponto-chave da coisa toda. Zanzibar não era, digamos, 100% independente. Era um protetorado britânico. Pensa assim, é como ter um sócio majoritário muito, mas muito poderoso. Ele até deixa você tocar o negócio no dia a dia, mas no final, quem dá a palavra final sobre as decisões importantes é ele. E nesse caso, a Grã-Bretanha tinha que aprovar qualquer novo sultão. Para eles, Zanzibar era super estratégica, tanto para o comércio quanto para combater o tráfico de escravos na África Oriental. E as coisas aconteceram numa velocidade assustadora. No dia 25 de agosto de 1896, o sultão que era alinhado aos britânicos morre do nada, tem até boatos de que foi envenenado. Poucas horas depois, o sobrinho dele, Khalid bin Bargash, que era justamente o cara que os britânicos não queriam no poder, simplesmente invade o palácio, junta a galera dele e se declara o novo sultão. Foi uma afronta direta, uma verdadeira peitada no Império Britânico. Bom, o Império Britânico não era exatamente conhecido pela sua paciência. A atitude do Khalid não foi vista só como um problema, foi vista como uma ofensa. Então, a diplomacia foi deixada de lado bem rápido e virou um ultimato. O recado era bem claro: sai daí ou a gente te tira à força. Agora, olha só essa comparação de forças. É aqui que a gente entende o porquê de tudo ter sido tão rápido. De um lado, você tem o poder da Marinha Real Britânica. 5 navios de guerra modernos, soldados treinados, canhões de última geração. Do outro, bem, uma força de uns 2.800 homens, a maioria civis armados, umas armas antigas e um único iate real de madeira, chamado HHS Glasgow. A diferença de poder era simplesmente absurda. A exigência britânica foi curta e grossa. Khalid tinha um prazo final. Ele precisava baixar a bandeira do palácio e ir embora até às 9 da manhã do dia 27 de agosto. Se não fizesse isso, ia encarar a fúria da Marinha Real. O relógio começou a contar. E essa foi a resposta do Khalid. Ele basicamente disse: não vou tirar minha bandeira e duvido que vocês atirem na gente. Ele realmente achou que o Império Britânico estava só blefando. E esse foi um erro de cálculo que entrou para a história. Com a recusa de Khaled na mesa, não tinha mais o que conversar. O prazo do ultimato acabou e o mundo estava prestes a ver uma demonstração de força naval que foi, ao mesmo tempo, impressionante e terrível. Exatamente às 9h02 da manhã, só 2 minutinhos depois do prazo, os canhões britânicos abriram fogo. Sem hesitar, sem pensar 2 vezes. Foi um massacre. Os navios britânicos simplesmente demoliram o palácio, que era de madeira, e pegou fogo na hora. A artilharia do sultão mal conseguiu atirar antes de ser completamente destruída. O único navio dele, o tal iate Glasgow, tentou revidar e foi mandado para o fundo do poto em questão de minutos. E para finalizar o golpe simbólico, a bandeira do sultão, o símbolo da sua afronta, foi derrubada a tiros. E às 9h40 da manhã, silêncio. Tudo tinha acabado. Em exatos 38 minutos, qualquer resistência em Zanzibar foi completamente aniquilada. O barulho dos canhões durou pouco mais de meia hora, mas o eco daquele bombardeio ia durar décadas, moldando o futuro de Zanzibar e deixando bem claro quem mandava na região. E essa tabela aqui mostra a brutalidade desse desequilíbrio de uma forma muito clara. Do lado de Zanzibar, cerca de 500 pessoas morreram ou ficaram feridas. Do lado britânico, um único marinheiro que se machucou. Só isso. Os números por si sós contam a história toda. Como o palácio em chamas e completamente destruído, Khalid fugiu. Ele se refugiou no consulado alemão e depois conseguiu escapar. Enquanto isso, os britânicos não perderam um segundo. Eles colocaram no poder o candidato que eles queriam desde o início, Hamoud bin Mohammed.
garantindo que o novo líder de Zanzibar seria, bem, mais cooperativo. O impacto foi imediato. O controle britânico sobre Zanzibar ficou mais forte do que nunca. Com o novo sultão, a escravidão foi oficialmente abolida por lá, o que era um objetivo antigo dos britânicos. Mas, acima de tudo, essa guerra de 38 minutos virou um aviso bem claro para qualquer um na região que pensasse em desafiar o poder do império. E, claro, garantiu esse lugar bem esquisito nos livros de recordes. Então, o que essa pequena guerra nos diz? Ela é um retrato perfeito e brutal da era colonial. Uma história sobre o poder esmagador da tecnologia e de como, para o império gigantesco, um conflito podia ser resolvido antes mesmo de dar tempo de o adversário entender o que estava acontecendo. E agora a gente quer ouvir quem está nos acompanhando. Qual outro evento histórico, seja ele grande, pequeno ou simplesmente bizarro, merece uma análise como esta? Deixem as sugestões aí nos comentários. E se você curtiu essa história, não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma análise de tópicos fascinantes como este. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!